Olá pessoal, eu vou começar uma sequência de vídeos aí para colocar no meu canal do YouTube, né? Espero que esse seja o primeiro de muitos, chamado só Saca Só Essa Dica que vai mudar o jogo, né? O primeiro eu vou falar de MS Prost, vai ser uma constante aqui, eu falar sempre de MS Prost, Excel, talvez eu traga outro software. E para o primeiro assunto, eu escolhi um assunto que foi polêmica na semana passada num grupo que eu participo de WhatsApp e era também uma dúvida constante de consultoria quando eu ministrava e de alguns cursos sempre paro ali, dou uma ênfase maior, que é como o MS Prost calcula a duração baseadas em recurso. Então, primeira coisa que a gente tem que imaginar é como o Proust calcula essa expressão, né? Como ele calcula com essa expressão, duração igual a trabalho dividido por unidade. Algebricamente falando, a gente tem unidade igual a trabalho dividido por duração e a forma mais conhecida, né? O trabalho, o HH, vai ser igual a duração multiplicada pela unidade. Ou seja, eu tenho 5 horas de duração com 2 unidades, vai me dar um HH de 10. Baseado nisso, o Prost sempre vai trabalhar com unidade fixa, trabalho fixo e duração fixa. Primeiro, unidade fixa, que é até o default do Prost. Uma boa prática, até eu diria, talvez depois desse vídeo vocês vão entender por quê. Planejamento, geralmente a gente faz com duração fixa, porque normalmente a gente lança a duração com consulta especialista, cálculo de produtividade, depois coloca o recurso para saber o HH, não deixando o recurso ter impacto no cálculo da duração, pelo menos no planejamento. No controle já seria outra história, daria para ministrar aí outro tipo de atividade. Unidade fixa. Ao dobrar a atribuição, a quantidade de trabalho que o recurso precisa realizar, o Prost dobrará a duração da atividade para comportar nova necessidade de trabalho, mantendo fixa a quantidade de recurso. Eu vou pegar um exemplo aqui padrão que eu vou usar para todas. Eu tenho 5 horas de duração, 10 horas de trabalho, 2 unidades. Ao pegar essas 10 horas de trabalho, meu HH, e dobrar para 20, o Prost vai pegar a duração, passar para 10, mantendo a unidade fixa, 2 unidades. Duração fixa. Ao dobrar a quantidade de recursos de trabalho atribuída, o Prost manterá a duração da atividade constante, porém dobrará a quantidade de trabalho a ser realizado, mantendo a duração fixa. Eu peguei o mesmo exemplo para ficar até mais fácil da gente entender. 5 horas de duração, 10 horas de trabalho, 2 unidades. Se eu pegar as 2 unidades, passar para 4, o HH, o trabalho, passa para 20, mantendo a duração em 5. Trabalho fixo. Ao dobrar a quantidade de recursos de trabalho, o Prost reduzirá a duração da atividade pela metade para comportar a quantidade de trabalho pré-estabelecida, mantendo o trabalho fixo. Eu tenho aqui 5 horas de duração, 10 horas de trabalho, 2 unidades. As 2 unidades vou passar para 4 também. O trabalho vai ficar fixo em 10 e a duração reduzir para 2,5. Isso é quando eu trabalho com trabalho fixo. Bem, controlado pelo empenho. Ao escolhermos o tipo de controle unidade fixa, o controle pelo empenho torna-se possível. Controle por empenho, também conhecido como efeito mutirão, significa manter o valor total para o trabalho da tarefa, independente de quantos e quais recursos de trabalho estejam atribuídos a essa tarefa. Quando novos recursos são atribuídos, sejam eles iguais ou não aos anteriores, o trabalho restante será distribuído entre eles, e assim reduzirá a duração da atividade. Ó, um exemplo. Uma atividade que dura 20 dias utiliza o recurso pedreiro. Com o efeito mutirão, ao se acrescentar um recurso servente, a duração passará para 10 dias. Se o controle pelo empenho está desativado, a atividade só tem a duração alterada com acréscimo ou decréscimo de recursos existentes. Por exemplo, acima o pedreiro. Exemplo com controle pelo empenho desabilitado. Uma atividade que dura 20 dias utiliza o recurso pedreiro.
Com o efeito mutirão desativado, ao se acrescentar um recurso servente, a duração continuará 20 dias. Mas se acrescente mais um recurso pedreiro, a duração passará para 10 dias. Bem, o agendamento controlado pelo empenho se aplica somente aos recursos que estão sendo adicionados ou removidos de uma atividade no MS Project para acertar, entender, né, essas diferenças. Vamos pegar aqui e vou criar aqui, ó, as atividades que a gente pensou ali. Duração fixa. Eu vou botar o mesmo nome para a gente entender bem. Trabalho fixo. Unidade fixa com empenho. Unidade fixa sem empenho. Então coloquei aqui os 4 tipos que eu posso ter. Vou passar essa atividade aqui para agendado automaticamente. E aqui eu vou colocar a coluna. Tipo, pela coluna aqui fica mais rápido. Onde eu vou mudar aqui, ó, duração fixa para duração fixa, trabalho fixo para trabalho fixo. E a unidade fixa com empenho fica mais rápido, eu dou um duplo clique e marcar aqui, ó, que ela é controlada pelo empenho. Pronto. Vou ocultar a coluna aqui, para a gente ganhar mais espaço aqui. E vou colocar 10 dias para cada atividade. E vou ignorar a predecessora também. Para esse exemplo aqui não vamos precisar. Vou colocar aqui, para as 4 atividades, o recurso pedreiro. Como eu não mexi na configuração do Project, ou seja, está lá com 8 horas por dia, a coluna trabalho vai estar dando 80 horas. Ok? Para facilitar a nossa visualização aqui nesse mini vídeo, vou dividir aqui a tela e aqui embaixo a gente já visualiza, ó, pedreiro, um pedreiro e 80 horas. Então a gente tem a visualização aqui em cima e embaixo. Tentar melhorar aqui fazendo assim, ó. Vou colocar uma cor azul aqui, vou copiar todas as atividades uma a uma para a gente. Opa, foi uma a mais. Vamos pegar aqui unidade fixa com empenho, copiar e colar também, e a sem empenho colar também. E eu vou colocar aqui num verde clarinho para justamente vocês visualizarem a diferença. Ok? Primeiro, vamos fazer agora a duração fixa. Ao invés de um pedreiro, eu vou colocar 2 pedreiros. Reparem que o trabalho passou para 160 horas, mantendo fixa a duração. O trabalho fixo, se eu colocar mais um pedreiro, a duração reduz para 5 dias, ou seja, metade, né? Estou com o dobro de unidades, caiu para metade, mantendo o trabalho fixo. Na unidade com empenho, se eu colocar o recurso ajudante, ele reduz a duração. Ou seja, qualquer recurso que eu colocar, pedreiro, ajudante. Na sem empenho, se eu colocar o recurso ajudante, ele só mexe no trabalho, não reduz a duração. Porém, se eu colocar um recurso pedreiro, aí sim ele mexe com a duração. Então, assim, gente, como eu prometi ser um mini vídeo, nós temos aqui a explicação de duração fixa, trabalho fixo, unidade fixa, com empenho e sem empenho. Eu vou colocar detalhes aí na descrição do vídeo aí no YouTube. Vou solicitar também, quem quiser que eu continue com essa divulgação de vídeos de pequenas dicas aí, aceito sugestão de qual assunto, tá? E até a próxima, gente.